A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 103. O Senhor tem uma palavra ao nosso coração nessa noite. Compreendendo a gratidão. Salmo 103, vamos ler apenas os 2 primeiros versículos. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Amém. Feche seus olhos. Senhor Jesus, essa é a tua palavra ministrada aos nossos corações. Pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. Deus, queremos ser confrontados por aquilo que o teu Espírito Santo tem para ministrar às nossas vidas. Que os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor vai falar, que as nossas mentes estejam atentas àquilo que o Senhor vai fazer neste lugar. Ó Deus, queremos ser usados como instrumento em tuas mãos e que a tua graça, a tua bênção esteja sobre nós. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Assente-se, queridos. Na semana passada foi o Dia de Ação de Graças. Um feriado que é comemorado muito nos Estados Unidos, geralmente na última sexta-feira de novembro. E olhando algo a respeito sobre esse dia, pensando um pouco, o Espírito Santo trouxe ao meu coração algo para nós compartilharmos nessa noite. E toda vez que o Espírito Santo traz algo ao meu coração para compartilhar a igreja, queridos, ele me trata também naquilo. Ele me trata, ele me ensina, ele me conduz por um novo caminho, ele me dá uma nova direção. E eu já tenho aprendido muito dentro dessa mensagem, de acordo com aquilo que o Espírito Santo tem ministrado à minha vida. Quando nós olhamos a história do Dia de Ação de Graças, o Dia de Ação de Graças ele iniciou nos Estados Unidos no século XIX, se eu não me engano, e foi uma comemoração de uma grande colheita que teve numa determinada região. E os homens os agricultores ali daquela região, juntaram todo o povoado, todas as famílias daquele local e fizeram uma grande festa. E o foco daquela festa, do Dia de Ação de Graças, era baseado na gratidão e na generosidade. Eram os 2 pilares que levavam ao Dia de Ação de Graças. Nós olhamos, queridos, que a sociedade que vive isso, eles têm como na doação uma cultura muito grande. E quando eu olho isso, eu vejo que é uma cultura até mesmo diferente da nossa. E quando nós olhamos às vezes a prosperidade, tanto do povo judeu e hoje, atualmente, vemos também do povo americano, nós entendemos que eles não doam porque têm abundância. O princípio é o contrário. O processo é o contrário. Eles têm abundância porque eles são doadores e são generosos. Eles não se preocupam com o ter e com o não ter. É comum nós ouvirmos, lá no determinado país, nos Estados Unidos, onde quer que seja, a gente passa pela rua e às vezes vê algo novo jogado na calçada. Não é porque quebrou que a pessoa, não, ele simplesmente separou para fazer uma doação, para ser generoso e alcançar uma vida com a sua generosidade. E aqui, queridos, nós vivemos uma situação bastante diferente. Nós vivemos uma situação onde a generosidade nem sempre alcança a nossa sociedade. Há muitos homens e mulheres generosos, mas não é a maioria, nós podemos afirmar isso. Mas nós, como igreja, nós precisamos nos levantar para remir essa situação. Como o pastor Eduardo disse aqui no momento das ofertas, eram as ofertas da igreja que sustentavam a obra missionária, e até hoje é assim. São as ofertas da igreja que sustentam o órfão, a viúva, o necessitado, e precisa ser assim. Infelizmente, hoje nós estamos até mesmo mudando essa situação, onde a igreja se associa à política para obter os favores da política, até mesmo financeiros, para fazer as suas obras sociais. Enquanto o princípio deveria ser o contrário. A igreja precisa fazer obras sociais com os seus fundos, independente de política ou não. Nós precisamos entender isso. E as chaves para a prosperidade do povo judeu, conforme eu disse, são a gratidão e a generosidade.
As festas judaicas eram reuniões voltadas para agradecer ao Senhor pela colheita e pela provisão. Aqueles homens, eles agradeciam pelo que eles haviam recebido. Eles não faziam festas, eles não faziam algo, ou levavam as suas ofertas buscando do que Deus poderia fazer, mas eles iam em gratidão pelo que o Senhor já havia feito. A nossa oferta, queridos, ao Senhor não são os nossos bens, não são os valores que nós colocamos nas salvas, mas é a gratidão de um coração desapegado de bens materiais. Não se oferta por medo do devorador. Nós não ofertamos simplesmente eu vou dar aqui porque eu morro de medo do devorador chegar na minha casa. Não, a nossa oferta é por gratidão, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito por nós. E nós precisamos entender isso, porque precisamos construir na nossa vida a necessidade do viver em gratidão, olhar os benefícios e tudo aquilo que o Senhor já tem feito por nós. Ah, mas você pode pensar assim: a vida está tão complicada, são tantas perdas, tantas dificuldades, a coisa está tão difícil. Muitos até pensam em desistir, desanimam, abandonam a sua fé. Queridos, eu percebo que muitas pessoas vivem a síndrome do copo meio vazio. Sabe o que é isso? Por exemplo, esse copo aqui, ó. Eu tenho aqui ele pela metade de água aproximadamente. E aí, para alguns, muitos olham e falam assim: esse copo está quase cheio. Se a gente arrumar mais a metade, a gente enche ele. Isso é o coração de uma pessoa grata. Agora a pessoa que é ingrata, que vive na murmuração, fala assim: puxa vida, ele não está cheio, está quase vazio. Logo, logo, mais uma golada que o Sérgio der ali, esse copo vai esvaziar e acabou. Entenderam, queridos? É a síndrome do copo meio vazio que toma conta de muitas pessoas. E infelizmente, principalmente nesse tempo aí, meio que pós-pandemia, não sabe se volta, se não volta, mas a realidade atual da igreja, principalmente a igreja brasileira, é que muitos estão dormindo. Muitos não congregam mais, muitos não têm mais o prazer de estar entre os irmãos. Antes, queridos, nós tínhamos a desculpa do vírus: não, eu não vou lá, porque senão eu posso me contaminar. E irmãos, eu até pensei que por um tempo o coronavírus tinha se convertido, porque ele só estava na igreja. O irmão não ia para o mercado, ia para o trabalho, ia para o clube, ia para o parque. Irmão, você está sumido. Ai, mas eu morro de medo de me contaminar lá na igreja. E eu fiquei com essa preocupação por um tempo. Mas agora a desculpa acabou. Agora os níveis de contaminação estão bem abaixo do que nós vivenciamos há um ano. E nós olhamos que mesmo com a frequência voltando aos poucos, muitos ainda estão dormindo. Muitos ainda estão dispersos. Muitos ainda aproveitaram dessa situação e saíram, foi como uma brasa que foi tirada do braseiro, e aí se esfriaram e já vivem essa vida mesmo. E eu compartilhava com os irmãos, até mesmo no início da pandemia. A pandemia, ela vai mostrar quem é quem. A pandemia, ela veio para mostrar quem é cristão de verdade, quem está firmado na rocha, e quem estava aqui só por um clube, só por um convívio que com o afastamento acabou e agora está frio. Então, amados, são tantas perdas, são tantas dificuldades, a igreja diante dessa situação, as pessoas deixando a vida espiritual para um último plano, as pessoas vivendo sem ânimo para viver uma vida com Deus, para viver uma vida numa comunidade onde todos adoram ao Senhor, as pessoas sem ânimo até mesmo para fazer algo para o reino de Deus. Como a palavra diz que muitos nos últimos dias serão amantes de si mesmos, amantes dos seus prazeres, amantes daquilo que quer fazer. E é isso que nós temos vivido, essa é a nossa realidade. A nossa natureza diversas vezes é levada a colocar os olhos naquilo que não acontece. A natureza humana, ela é levada a colocarmos os olhos nos sonhos que não são realizados, nas situações que não são respondidas. Ela nos leva a nós colocarmos os olhos
nas lutas no dia a dia. Mas, queridos, uma igreja precisa se levantar cheia de pessoas gratas por tudo que está acontecendo, por tudo que o Senhor tem feito, porque mesmo em meio a tantas dificuldades, lutas e perdas, nós somos sustentados e cuidados, nós temos sido protegidos, e eu tenho certeza que cada um de nós pode olhar e dizer, como a pastora Iracema falou no sábado: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Só o fato de nós estarmos aqui com vida, nós já vemos que o Senhor tem nos sustentado e nos protegido. O Senhor tem estado conosco. Você não está largado, até mesmo em meio às lutas, há um Deus que cuida de nós. Irmãos, nós precisamos entender que a gratidão, ela é uma característica que acompanha o verdadeiro adorador. A gratidão, ela é matéria-prima para uma vida de adoração. Não há como nós desenvolvermos uma vida de verdadeiros adoradores, uma vida com Deus, se nós não tivermos gratos, não tivermos gratos na nossa caminhada. O contrário da ingratidão é o que, queridos? A ingratidão. E essa ingratidão, ela é companheira de mais um atributo na vida que chama-se de murmuração. E tem uma frase que eu gosto muito, que o pastor Aldson fala, que ela diz assim: a murmuração é para o diabo o que a adoração é para Deus. É forte isso, né, queridos? Da mesma forma que quando nós adoramos, quando nós engrandecemos o nome de Deus, quando nós murmuramos, quando nós praguejamos, quando nós falamos mal, nós estamos agradando a Satanás, que é o inimigo de Deus. Toda vez que murmuramos, estamos olhando para Deus e dizendo que não confiamos no que Ele faz, e que nós faríamos melhor se nós estivéssemos no lugar dele. Misericórdia, misericórdia mesmo, mas essa é uma realidade, porque se nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, que todas as coisas que ocorrem na nossa vida, sejam boas ou sejam más, sejam favoráveis ou desfavoráveis, se nós entendemos que Deus está controlando e cuidando de tudo, nós não temos por que maldizer aquela situação, nós não temos por que murmurar. Vocês querem ver, queridos, o exemplo de José? José, ele sofreu, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi levado como escravo no Egito. Lá no Egito ele foi injustiçado e ficou preso por diversos anos, até que a sorte de José mudou. Deus agiu na história dele, cumpriu-se o plano e o propósito de Deus para o final da história de José. Mas quando os irmãos dele chegaram, e os irmãos dele morrendo de medo de que José fizesse algo mal ou matasse-os, e o que José virou para eles e falou assim: realmente vocês fizeram mal. Ele reconheceu tudo o que tinha acontecido, foi vocês que fizeram, mas não foi simplesmente por vocês, foi Deus que agiu nessa situação para livrar o nosso povo. Ele poderia ir murmurar por tanto tempo, mas ele entendia que havia um Deus que estava no comando, queridos. Quanto mais nós murmuramos, mais nós somos afetados pelo mal. Quanto mais você fala do seu carro velho, mais ele quebra, já percebeu? Quanto mais você fala da casa que está caindo aos pedaços, mais você precisa de reparo. Quanto mais você fala da sua saúde, mais você precisa tomar remédio. A murmuração, ela gera todas essas situações em nossa vida. E nós precisamos entender que é necessário que haja uma postura diferente em cada um de nós. É necessário que na vida de todo cristão haja uma postura de contentamento. Como o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E por muito tempo nós ouvíamos esse versículo lá em Filipenses 4,13, e muitos usavam como um clichê de um super-herói mega vencedor gospel. Eu posso tudo, eu vou vencer e eu não vou ser derrotado. Mas os versículos anteriores a esse texto, vamos ler, né, querido? Se você puder abrir sua Bíblia, eu quero deixar uma dica aos irmãos. Quando você vier para um culto desse encontro com a palavra, traga uma caneta, traga um material de anotação para você grifar na sua Bíblia, para você
ir colocando anotações de acordo com aquilo que o Espírito Santo for falando ao seu coração. Lá no versículo 11, a partir da parte B, ele fala assim, ó: eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito ou passando necessidade. Aí ele vem e dá continuidade: tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por enfermidade ou ter saúde. Eu posso passar pela crise financeira ou ter em abundância. Eu posso passar por uma perda ou ter tudo o que eu quero. Eu posso passar por um não de Deus ou um sim de Deus. Tudo nós podemos, porque não é nas nossas forças, é naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece é o Senhor. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que toda vez que a gente murmura, a gente está falando contra Deus, queridos. Eu passei por uma situação interessante há alguns meses, dentro de algumas insatisfações, de algumas contrariedades, de algumas dúvidas na caminhada, e eu fui para diante de Deus. E eu creio que a minha oração diante de Deus foi uma oração até mesmo um pouco soberba, achando assim: Deus, o Senhor precisa fazer algo, o Senhor está demorando para fazer. E eu fui dormir, queridos, depois de ter feito aquela oração, com aquele sentimento no coração. E de madrugada, eu não lembro bem que horas era, eu despertei do nada. E quando eu despertei, veio na minha mente assim, Isaías 29:16. Do nada veio essa situação na minha mente. E eu pensei assim: eu nem sei se Isaías, eu sei que Isaías tem capítulo 29, mas eu nem sei se existe o versículo 16, eu nem sei o que diz isso. Mas eu vou levantar e vou dar uma lida no que esse texto diz. E queridos, para minha surpresa, naquele instante o Espírito Santo estava me corrigindo, me ensinando a postura certa de me relacionar com Ele. E olha o que esse texto diz. Quando eu li, quase que eu caí para trás. Eu falei: oh meu Deus, eu caí para frente de joelhos, pedindo: Senhor, me perdoa, Senhor, eu não sei o que eu faço. O texto diz assim: como são tolos. Ele é o oleiro e certamente é maior que vocês, o barro. Pode o objeto criado dizer sobre aquele que o criou: ele não me fez? Pode o vaso dizer: o oleiro não sabe o que faz? Queridos, isso é muito forte, porque toda vez que nós murmuramos, nós dizemos isso aqui, ó: Deus não sabe de nada. Deus, muitas vezes na nossa palavra a gente até fala: Deus está no controle, minha vida está na mão de Deus. Mas se nós falamos isso e vivemos uma vida de murmuração, uma vida de reclamação, nada está bom, nada nos satisfaz, nós na verdade estamos dizendo: o oleiro não sabe o que faz. E Deus nos chama para nós corrigirmos posição. Toda murmuração é contra Deus. Olha o que diz o texto de Êxodo 16, capítulo 8. Esse texto que eu vou ler aqui, eu creio que seja diferente da versão que vai passar aqui no telão, mas acompanhe da mesma forma. Êxodo 16, 8 diz assim, ó: disse mais Moisés: o Senhor vos dará essa tarde carne para comer, e pela manhã pão com fartura, pois ouviu a vossa queixa contra ele. Porquanto nós, o que somos, não são contra nós as vossas murmurações, e sim contra a pessoa de Yahvé, e sim contra o Senhor. Isso é muito forte, queridos. Toda murmuração é contra Deus. Tudo que você reclama, você está dizendo que Deus não sabe o que está fazendo. A palavra murmuração nesse texto, no hebraico, ela vem de eluná, que significa um murmúrio procedente de obstinação. A obstinação é um apego excessivo às próprias ideias. Então todo aquele que murmura, ele pensa só em si, ele pensa só em satisfazer o seu desejo, a sua vontade. O que importa é a minha forma de pensar, o que importa é o que eu quero. A vontade de Deus, o seu direcionamento são secundários.
E quando nós olhamos a história do povo de Israel, nós vemos que a murmuração foi a prática que tirou eles da possibilidade de alcançar a terra prometida. Salmo 106, 25 a 27 diz assim, ó: queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Assim, de mão levantada, ele jurou que os abateria no deserto e dispersaria os seus descendentes entre as nações e os espalharia por outras terras. 1 Coríntios 10, 10, o texto diz assim, ó: e não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Isso é muito grave, isso é muito sério, e nós precisamos atentar para a seriedade disso, queridos. Aquele povo de Israel, no meio da sua caminhada no deserto, ou toda a libertação do Egito, ele experimentou milagres sobrenaturais. Aquele povo viu o mar se abrir e passou a pés enxutos pelo mar. Quando terminaram de passar, eles viram todo o exército de Faraó ser afogado pelo mesmo mar por onde eles passaram. Aquele povo tinha maná do céu, aquele povo tinha codornizes que vinham do céu, aquele povo viu água sair da rocha para saciar a sua sede. Mas ainda assim, eles murmuravam contra o Senhor. Eles estavam sempre olhando o copo meio vazio. Se nós olharmos, as demandas deles poderiam até ser legítimas. Tipo, nós estamos com sede, nós precisamos de beber algo. Ou chegar diante do mar e falar assim: o exército de Faraó está vindo lá, nós vamos morrer, não tem o que fazer. Mas a gratidão não estava nos corações deles. Eles não viam aquilo que o Senhor já tinha feito. Queridos, e eu vejo um exemplo marcante do salmista, quando ele diz assim: o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Ele lembrava de tudo que ele já tinha recebido. Ele lembrava de uma cura, ele lembrava de uma provisão, ele lembrava de uma salvação, ele lembrava de uma ação sobrenatural do Senhor em favor dele. E nós precisamos pensar: o que tem nos movido? Nós nos movemos por aquilo que o Senhor já fez, nós nos movemos por aquilo que Ele realizou. Aquilo que Ele realizou nos dá combustível para que nós possamos caminhar em fé, não por aquilo que vemos, mas pela fé. Ou nós deixamos tudo no esquecimento, e quando nós olhamos que temos pouco, nós achamos que nada vai acontecer, e temos a atitude de dizer que nada vai ter jeito, que não tem como. Queridos, isso é muito complicado. Os irmãos já conviveram com alguém assim? Aquela pessoa que reclama de tudo. Tanto que é ruim você estar convivendo com alguém assim e estar do lado de uma pessoa, nada está bom, tudo está sempre ruim. Ah, o culto, o som está alto demais. Não, agora está baixo demais. Ah, agora a música é feia. Ah, o pastor demorou demais na palavra, não gosto. Ah, eu vim lá para a palestra, mas não teve jantar, aí não foi bom não. Pessoas que reclamam de tudo. O cônjuge nunca é bom o bastante, os filhos nunca agradam, a igreja nunca satisfaz, o trabalho nunca presta, o país nunca tem jeito, a cidade não resolve. Olham sempre da pior forma, não tem compaixão, não exercitam o amor. Se uma pessoa falhar com ela, esquece, nunca mais vai voltar, nunca mais aquela pessoa tem uma segunda chance. Existem pessoas assim, e nós precisamos entender, queridos, que a falta de gratidão, ela está roubando a chance de muitos alcançarem a terra prometida. A falta de gratidão está roubando a chance de muitos entrarem num lugar de descanso. A falta de gratidão está roubando de muitos alcançarem o propósito de Deus nas suas vidas. A terra prometida não era um lugar sem lutas, mas era um lugar onde se desfrutava do favor de Deus. Nós olhamos um evangelho que pode ter lutas, pode ter tribulações, podem ter dificuldades, mas a palavra de Deus fala lá em Tiago capítulo 1, que nós precisamos considerar motivo de grande alegria o passarmos por tribulações. Queridos, muitos vendem essa imagem, vem para cá que você não vai sofrer nunca mais,
Pare de sofrer. Não é? Tem até uma canção que diz isso: agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Eu até brinco com alguns irmãos que isso é música para a gente cantar em velório. Porque quando a pessoa passou para o Senhor e ela morreu em Cristo Jesus, aí sim nós podemos declarar: agora é só vitória, agora é só vitória. Porque enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós vamos ter tribulações, nós vamos ter lutas, nós vamos ter problemas, nós vamos ter cidades a conquistar, nós vamos ter gigantes a derrubar. Mas a todo instante nós sabemos que aquele que venceu o mundo é conosco. Ele é por nós. E isso precisa encher o nosso coração de gratidão. A gratidão, ela não é uma atitude de momento. Ela não é um sentimento de uma data comemorativa como o Dia de Ação de Graças. Ela não é demonstrada apenas através de um conjunto de palavras em uma oração. Embora seja importante das nossas orações nós agradecermos, exaltarmos o Senhor, louvarmos por tudo que Ele tem feito, mas muito além daquilo que falamos em nossas orações, a gratidão é um estilo de vida. Porque de nada adianta nós sermos gratos naquilo que falamos, se no nosso dia a dia nós somos murmuradores, nós reclamamos de tudo, nós não apresentamos um coração grato ao Senhor. A gratidão, ela é uma atitude diária em uma vida com Deus. E a palavra de Deus deixa isso bem claro, queridos, lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. O texto diz assim: não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Aí olha o que o texto diz: dando graças constantemente a Deus Pai. Essa versão da King James diz assim: e cotidianamente, ou seja, todo dia, todo instante, dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo, queridos, quando eu falo que a gratidão precisa ser uma ação contínua, um estilo de vida? A palavra de Deus diz isso claramente: dando graças constantemente por todas as coisas. Aqui na King James diz: dando graças cotidianamente por tudo. Ou seja, uma vida de gratidão é muito mais amplo do que alguns momentos de oração que nós temos. E muitas vezes nós só agradecemos nas orações, e no nosso dia a dia nós não somos gratos por aquilo que o Senhor tem feito. De nada adianta nossos cânticos e louvores se eles não partirem de um coração agradecido. Porque ele diz aqui, ó, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. Eles dizem para nós fazermos isso, mas ele continua dizendo: com gratidão a Deus. De nada adianta nós cantarmos e levantarmos nossas mãos se o nosso coração não é um coração agradecido por tudo aquilo que Ele tem feito. A ação de graças deve ser em tudo, independente da situação que vivemos. Porque a gratidão é uma prática de quem vive pela fé. A gratidão, ela é uma prática de quem vive por aquilo que não vê. A gratidão, ela é uma prática de quem vive confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Segundo aos Coríntios 5:7, o texto diz isso, muito conhecido dos irmãos: pois nós vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver, não por aquilo que vemos. O texto também de 2 aos Coríntios capítulo 2:18 diz que nós fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então a gratidão, ela não está focada em algo que é transitório, mas ela está focada em algo que é eterno. A gratidão é um atributo de quem vive focado em Deus e na sua ação através do Espírito Santo. Nós precisamos disso. Se nós vivemos murmurando, se nós vivemos reclamando de tudo, nós não estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos nos enganando. Precisamos ser gratos. Uma vida de gratidão, queridos, ela expressa a vontade de Deus para nós.
E o texto bíblico já diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E vocês sabem onde está dizendo isso? Lá em 1 aos Tessalonicenses 5,18. O texto bíblico diz assim: em tudo dai graças. Por que eu tenho que dar graça em todas as coisas? E ele diz: porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão é vontade de Deus para nós. Se eu não caminho em gratidão, eu caminho fora da vontade do Senhor. Se eu caminho em murmuração, eu não estou vivendo uma vida de adoração. Agora há algumas coisas que eu queria compartilhar com os irmãos, do que a gratidão faz conosco, do que a gratidão traz à nossa vida, à nossa caminhada. E a primeira delas é que a gratidão ela traz a provisão, ela traz o sobrenatural, ela traz o milagre de Deus. E nós vemos um exemplo clássico disso, queridos. Jesus, quando ele foi realizar a multiplicação dos pães e peixes. E a palavra de Deus tem dois textos. Lá o primeiro, Mateus 15:36. O texto diz assim: depois de tomar 7 pães e os peixes e dar graças, partiu, entregou aos discípulos e os discípulos à multidão. E o outro texto, lá em Mateus 14:19, diz assim: e ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças, partiu os pães, em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. Os dois textos bem semelhantes. Sabe o que eu acho interessante aqui, queridos? Que eu não vejo Jesus pegando esse pão e levantando esse pão e falando: Senhor, Pai, são só 5 pães, multiplica agora esses pães, faz um milagre, realiza, porque a gente precisa alimentar esses 5.000 homens e tantas mulheres e crianças. Mas o texto bíblico deixa bem claro que o que ele fez? Ele levantou os céus, deu graças e repartiu. A provisão, a multiplicação está na gratidão, está na generosidade. E nós aprendemos isso. Jesus nos ensina a sermos gratos pelo que temos, mesmo que seja pouco. O pouco em gratidão, ele transforma-se no alimento para uma multidão. O problema, queridos, é que muitos de nós olhamos para aquilo que nós não temos. Muitos de nós olhamos para as nossas necessidades, enquanto o Senhor quer nos ensinar a sermos gratos por aquilo que temos, para que através dessa vida de gratidão nós possamos alcançar e poder repartir com os outros. Quando o texto bíblico diz: seja fiel no pouco e eu vou te colocar sobre muito, nós entendemos que a fidelidade ela passa por um coração agradecido. Eu fico imaginando, queridos, se naquele instante qualquer um de nós estivéssemos no lugar do Mestre Jesus. Eu vou falar por mim. Se chegasse um discípulo e falasse: olha aqui, já é muita coisa para a gente alimentar esse povo todo, mas tem um menino ali que tem 5 pães e 2 peixes. Um exemplo, culto dos adolescentes aqui, pastor Eduardo, e 100 adolescentes e aqui 10 salgadinhos para alimentar esse tanto de menino. Se chegasse: ó, Eduardo, nós temos 10 salgados, como é que a gente vai fazer? Ele ia falar assim: vocês estão de brincadeira comigo, né? Como é que eu vou dar comida para esse povo? 5 pães e 2 peixinhos. Onde vocês estão com a cabeça? 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. Nós não temos nada. Onde nós vamos chegar com isso? Mas Jesus, queridos, Ele nos ensina que a gratidão transforma todas as coisas. Quando nós olhamos a situação atual, o preço das coisas aumentando, a gasolina que está quase R$10, meu Deus, misericórdia, a carne, né? Hoje, churrasco de picanha já é sonho de consumo, já é ostentação quem dá conta. As coisas difíceis, a economia indo de mal a pior, o poder de compra cada vez menor.
E muitas vezes nós justificamos todos esses acontecimentos com uma postura de reclamação. Queridos, sejamos sinceros, é quase que comum numa roda de amigos e irmãos sair esse assunto. Rapaz, a gasolina tá cara demais. Rapaz, vou trocar meu carro bebe muito. Não é? Ai, a carne, Jesus amado, eu fui no mercado hoje, quase que eu chorei. É comum nós ouvirmos isso entre nós aqui, os nossos irmãos. Mas eu tenho aprendido, queridos, a mudar a postura diante de um contexto desse. Ah, mas isso é fácil, porque você ganha um bom salário, porque você tem ainda uma estabilidade. Não, queridos, é questão de postura, é questão de você entender o princípio. A gratidão, ela é um princípio. Nada justifica uma postura de reclamação. Às vezes hoje nós podemos pensar: meu Deus, eu ganho um salário mínimo, 5 pessoas na minha casa para alimentar, como pode? Não tem jeito. Coloque-se no lugar de Jesus, pegue esse salário mínimo, levanta aos céus e fala: Senhor, obrigado porque eu ainda tenho um salário mínimo. Senhor, obrigado porque eu tenho 5 filhos para alimentar. O Senhor fez a minha mulher fértil. Muito obrigado por isso. Eu sei que enquanto o Senhor estiver cuidando da minha vida, e o Senhor cuida de mim, enquanto eu for fiel ao Senhor, não vai faltar. O Senhor continuará agindo, o Senhor continuará cuidando. O mesmo Deus, queridos, que multiplicou aqueles pães e peixes quando Jesus deu graça, Ele pode agir na tua casa e na tua família hoje. Para de murmurar e seja grato por aquilo que você tem. Nós precisamos mudar, crer na provisão, estar agradecido pelo pouco que temos, e até mesmo repartirmos se for o caso. Eu ouvi uma história há alguns dias que eu achei muito interessante e me ensinou muito, de um homem que foi numa ação social para receber uma cesta básica. E aquele homem precisava daquela cesta básica para dar alimento à sua família. E ele pegou aquela cesta básica. E quando ele pegou aquela cesta básica, ele abriu no meio daquele lugar ali. E falou assim: tem 2 feijões aqui, 2 quilos de feijão. Eu vou doar 1 quilo de feijão aqui para abençoar essa obra. Queridos, eu me emocionei com essa história. Porque muitas vezes nós temos tanto de sobra e somos tão mão fechada para abençoar alguém. Aquele homem, ele estava passando por necessidade, mas ele entendia que ele precisava abençoar. Ele entendia que, por mais necessidade que ele estivesse passando, poderia haver alguém pior do que ele. Amados, e não importa o que passemos, não importa as nossas situações, aquele homem, ele tinha toda a condição de ficar se lamuriando pela vida, pegar aquela cesta básica e ir embora. Ele não seria julgado por isso, pelo contrário, ele realmente precisava. Mas ele entendeu que sempre pode haver alguém em condição melhor ou pior. Sempre pode haver alguém que esteja precisando. E ele teve um coração generoso mesmo, passando por muitas dificuldades. O medo de não ter não pode roubar a paz do nosso coração. Muitas vezes nós nos fechamos, muitas vezes nós não abençoamos, muitas vezes nós ficamos olhando para o pouco que temos e focamos naquele pouco que temos, e isso nos traz um medo de não ter, e por isso nós ficamos presos, por isso nós ficamos aprisionados. Mas o Senhor quer trazer gratidão aos nossos corações para nos trazer libertação. E o próximo ponto que eu queria compartilhar com os irmãos é esse: a gratidão, ela traz libertação. E tem um texto bíblico lá em Atos, capítulo 16, 25. História muito conhecida dos irmãos Paulo e Silas na prisão. E o texto diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos o ouviam. Irmãos, Paulo e Silas, eles haviam sido presos injustamente por trazer libertação a uma mulher que estava escravizada por demônios. Eles foram açoitados pela causa do Evangelho. Eles estavam presos ali com sofrimento, com dores, acorrentados.
Se nós olharmos pela ótica humana, aqueles homens tinham toda a razão para murmurar. Eles tinham toda a razão para reclamar da vida. Eles, muitas vezes, se fosse um de nós, poderia pensar: que injustiça! Como Deus permite isso? Eu estou aqui fazendo a obra, nós estamos pregando o Evangelho, onde está Deus? Cadê Deus? Mas aqueles homens cantavam e louvavam o Senhor. Eu fico imaginando, queridos, às vezes a gente lê a palavra e a gente viaja um pouco, né? E eu fazendo a conjectura, não está no texto bíblico, isso foi um pensamento meu. Mas eu fico pensando aqueles dois homens ali, presos, acorrentados. E o Silas virando com o Paulo, falando: e aí, Paulo, como é que tá? Aí o Paulo: tá doendo, Silas. Tá doendo muito aqui, eu estou sofrendo. Mas é um privilégio, nós estamos vivos ainda. Nós poderíamos ter sido mortos, Deus nos sustentou. E eu acho que em um determinado momento da conversa, um pode ter virado para o outro e falar: quer saber, vamos cantar um louvor? Puxa aí, vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Nós estamos passando por isso, nós somos gratos, porque é um prazer a gente sofrer pela causa do Evangelho. Isso nos dignifica. E eu imagino que o diálogo daqueles homens tenha sido algo semelhante a isso, embora a palavra não deixe isso claro e não mostre. Mas a atitude daqueles homens mostrava um coração cheio de gratidão. Irmãos, nós entendemos, eu entendo quando eu leio esse texto de Atos 16, é que Paulo e Silas, mesmo tendo sido açoitados, mesmo estando padecendo dores, mesmo estando acorrentados, eles já eram livres, eles já estavam libertos. Quando nós falamos que o louvor liberta, não foi para trazer libertação para Paulo e Silas, até porque eles continuaram e foram liberados no outro dia, mas foi para trazer libertação para o carcereiro. A ação do evangelho libertador daquela noite foi em prol do carcereiro e da sua família. Era ele que precisava ser livre, era ele que precisava de salvação. A gratidão no coração de Paulo e Silas trouxe a luz do evangelho àquele lugar. Irmãos, o que eu acho interessante disso, do que um coração grato faz, que a palavra de Deus não diz que Paulo e Silas pregaram para aquele carcereiro com palavras de persuasão. Eles pregaram com o exemplo de um coração grato. E quando as correntes deles se abriram, quando deu um estrondo naquele lugar, aquele carcereiro, mesmo sem ter ouvido eles falarem do evangelho naquele lugar, apenas vendo a postura deles, a pergunta dele foi: o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para alcançar isso que vocês têm? Naquela madrugada, queridos, a história narra que o responsável por manter aqueles homens presos foi quem cuidou deles e tratou das suas feridas. E conosco pode ser assim também. À medida que nós agimos com graça e gratidão, por mais difícil que seja o problema, por mais difícil que seja a luta, nós mostramos que somos livres em Deus, e que aquilo que parece nos prender vai ser agente de Deus para cuidar das nossas feridas. Tome posse dessa palavra, exercite a gratidão, e um casamento atribulado pode tornar-se uma eterna lua de mel. Exercite a gratidão, e um filho que te dá trabalho pode se tornar profeta para conquistar nações. Exercite a gratidão, e o tempo de escassez pode ser uma porta para uma vida de fartura em Deus. Exercite isso. Nós precisamos, queridos, ser uma igreja que aceita os nãos de Deus, ser uma igreja que aceita os revés da vida, gratos até mesmo por portas fechadas. Eu ouvi uma canção antiga, se eu não me engano era daquele grupo Companhia de Jesus, não estou bem certo agora, mas ela dizia assim: as portas que se fecham, elas são iguais às que se abrem, se elas foram abertas ou fechadas por Deus. Interessante isso. E no domingo eu estava ouvindo uma ministração que me lembrou disso, e o tema da ministração era a bênção das portas fechadas. Parece que não combina quando a gente fala: a porta fechou para mim. Muitos pensam assim: Deus amaldiçoou, está em pecado, tá acontecendo alguma coisa ruim. Não é isso. Não, queridos,
Se foi Deus que fechou aquela porta, celebre. Se foi Deus que fechou aquela porta, agradeça. Se foi Deus que fechou aquela porta, siga na outra direção. Siga em outro caminho. Eu já compartilhei com os irmãos, eu tinha um sonho de ser piloto. E Deus fechou a porta, e olha que eu bati, e fechou uma, eu fui em outra, e fechou, e eu corri atrás daquele sonho. Deus fechou, lacrou, eu acho. Não deu certo, mas depois de muito tempo, o Senhor usou um pastor, o nosso pastor lá no Rio de Janeiro, que não sabia da história, e falou: Deus está te dando um livramento de morte. Não era esse o projeto que Deus tinha para você. E eu poderia não saber disso, eu poderia nunca ter ouvido essa história, mas nós precisamos entender, queridos, que se a nossa vida está na mão de Deus, as portas que Ele fecha são a mesma coisa das portas que se abrem, porque Ele está no controle de tudo, Ele está fazendo todas as coisas. Nós precisamos entender que nem sempre são só de portas abertas, tudo precisa ser motivo de gratidão. Ah, mas é porque você não entende o que está acontecendo comigo. Eu estou sendo perseguido. A minha vizinha me persegue, o meu vizinho me odeia, e ele fica me perseguindo, e ele joga trem pelo muro. Ah, minha sogra, você não entende a dificuldade da minha sogra. Ela me persegue demais e ela fala mal de mim. Irmão, vocês já pararam para perceber que toda pessoa que se levanta contra nós, ela pode estar sendo usada por Deus para afiar o seu caráter em Deus? Eu tenho entendido isso, queridos. Muitas vezes pessoas se levantam, muitas vezes pessoas caluniam, e eu entendo assim: Senhor, o Senhor está trabalhando comigo para que eu ame mais. O Senhor está trabalhando comigo para que eu ore por esses que me perseguem. E isso só quem está ganhando sou eu. E eu creio, queridos, até que seja por isso que quando Pedro virou para Jesus e falou: Mestre, o Senhor jamais vai ser crucificado, não tem jeito. Pedro virou para ele, Jesus virou para ele e falou: afasta-te de mim, Satanás, você não sabe das coisas. Agora, quando Judas chegou diante de Jesus para beijá-lo, para traí-lo, a palavra de Jesus foi: o que foi, amigo? Como você está, amigo? Ele chamou Pedro de Satanás e Jesus de amigo. O pastor Luiz Hermínio fala uma frase que eu acho muito interessante: não se preocupem com aqueles, não siga o caminho daqueles que querem te livrar da cruz, mas chame de amigo aquele que quer te colocar para a cruz, porque na cruz você é afiado, na cruz você é melhorado, na cruz você se parece mais com o Senhor. Então tudo é motivo de nós agradecermos. Se é uma traição, é a oportunidade que nós temos de ser como Jesus e perdoar. Nós, como eu disse, maldizemos os que nos levam para a cruz e agradecemos os que nos bajulam e nos livram dela, enquanto deveria ser o contrário. Nós precisamos, amados, estar a todo tempo entendendo que a gratidão, ela traz libertação às nossas vidas. A gratidão, ela nos leva ao propósito. O povo de Israel, no meio da terra prometida, não era um povo grato, era um povo murmurador. Tudo era motivo para reclamar. O texto diz que eles morreram no deserto, eles não alcançaram o propósito estabelecido por Deus. Enquanto eles estavam no deserto, eles estavam andando em círculos. Uma caminhada de 40 dias transformou-se num trajeto de 40 anos. A murmuração fez isso com eles. Andar em círculo, ficar ali perdido no deserto. E quando nós olhamos, queridos, quando alguém está perdido, eu era instrutor de orientação terrestre na academia de polícia e nós ensinávamos muito sobre isso. Tendência natural de alguém que está perdido em um ambiente de selva, de deserto, ou um local desconhecido, é a pessoa ficar andando em círculos. E é normal, não sei se os irmãos lembram aqueles desenhos antigos, que o personagem ia, dava a volta e passava várias vezes no mesmo lugar. É normal para quem está perdido, é normal para quem não tem uma referência. E numa orientação, tudo precisa de referência, tudo precisa de um referencial. Geralmente usamos o norte como referencial e a partir disso navegamos. Se nós estamos em um navio, nós usamos um farol como referencial e a partir dele temos as nossas posições. É assim que funciona e na vida cristã não é diferente.
nós temos um alvo, nós temos um referencial, e o nosso referencial, ele é Jesus Cristo. Nós precisamos sempre disso para nos manter firmes e na direção do propósito que Ele estabeleceu. Mas sabe o que é o problema? É que a ingratidão ofusca essa visão firmada no Senhor. É como se Jesus Cristo fosse um farol e Ele sempre está posicionado, Ele sempre está disponível, mas a ingratidão, ela entra entre nós e este farol e essa referência como uma luz. E a partir disso nós andamos perdidos, andamos como se estivéssemos patinando, nada acontece, parece que não sai do lugar, não flui, não rompe, nada acontece. Tudo na nossa vida, queridos, precisa de um processo, um tratamento de Deus, um ensino de Deus. Naquele instante, o processo para o povo era o deserto. Quem sabe nós não estamos passando por um deserto em nossa vida, mas mesmo estando no deserto, nós não podemos perder o nosso referencial. Nós não podemos deixar que uma vida de ingratidão ofusque esse referencial. Precisamos buscar estar sempre com a nossa visão voltada no Senhor, naquilo que Ele pode fazer, na direção que Ele está apontando, na direção que Ele está mostrando. Uma vida de gratidão nos leva ao propósito estabelecido por Ele. A gratidão, ela nos posiciona em um lugar de descanso e paz. O texto bíblico lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Queridos, se nós olharmos o texto falando, não andem ansiosos por nada, mas com ação de graças. A gratidão, ela caminha na direção contrária da ansiedade. Estudos dizem que pessoas que são gratas e não murmuram são menos ansiosas. A ciência diz isso. Pessoas dormem melhor, tendem a ser menos agressivos, tratam melhor seu cônjuge e os seus filhos, são menos depressivos e tantas outras coisas. Será que se na nossa vida nós estivermos passando por uma dessas situações, dificuldade para dormir, ansiedade, depressão, tratando mal o nosso cônjuge ou os nossos filhos, será que não é falta de gratidão? Precisamos refletir nisso. A gratidão, ela precisa estar em nosso coração até mesmo quando nós formos apresentar os nossos pedidos a Deus. Saber que Ele faz, saber que Ele realiza. Tudo se resume, queridos, em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O resultado, não uma vida ansiosa e preocupada, mas Ele diz o quê? A paz de Deus guardará os vossos corações. Uma vida de paz, uma vida de descanso. E queridos, eu fico impactado com o texto bíblico, da riqueza que Paulo traz nesse ensinamento. É que ele diz assim, e a paz de Deus. Poderia ficar só por aí, porque a paz de Deus, ela já se autodetermina, ela já se auto-identifica. Mas ele coloca aqui, o que a paz de Deus faz? O que a paz de Deus é? Ela excede a todo entendimento. Ela vai além do que as pessoas entendem. É por isso, teve alguns meses atrás, nós tivemos aqui o velório do irmão Ozir. E foi uma presença do Espírito Santo tão grande neste lugar. Eu já compartilhei com a igreja isso. E eu compartilhei aqui com os irmãos naquele momento. Eu falei, irmãos, se alguém passar na rua aqui agora e ver aquela plaquinha escrita assim, luto em família, não vai entender. Pensar assim, como que esse povo, num velório, tá nesse clamor, nessa alegria, nessa adoração ao Senhor. Isso só quem explica é a paz que excede a todo entendimento. É a paz que excede a todo entendimento que faz com que nós, diante dos problemas, das lutas, das doenças, das aflições, possamos todo dia levantar e dizer assim, esse é o dia que o Senhor fez, portanto eu me alegrarei e me regozijarei nele. É isso que nós precisamos construir. É a paz que guarda, que nos protege, que mantém firme, conforme o texto diz, o nosso coração
e a nossa mente em Cristo Jesus, a nossa emoção e a nossa razão em Cristo Jesus. A gratidão nos coloca num lugar de descanso e paz. A gratidão transforma contextos de morte. E isso é muito sério. Lázaro estava morto há alguns dias. 4 dias de sepultado. Jesus chega. E se nós formos olhar na visão humana, a gente pensaria assim: como as irmãs de Lázaro pensaram? Jesus chegou atrasado, já era, morreu, acabou. 4 dias, já cheira mal. Não tem jeito. Amados, aquele contexto era um contexto de tristeza, de morte, de perda. Um contexto de podridão. Aquele corpo já estava em decomposição. Um contexto de desesperança. E a gente pode olhar essa situação e isso pode estar acontecendo na sua vida. Quando você olha para o seu casamento, quando você olha para a sua vida espiritual, quando você olha para o seu relacionamento com os seus filhos, com os seus pais, quando você olha para o seu relacionamento com a família do seu esposo ou da sua esposa, podridão, tristeza, morte, muito já se perdeu. Você olha e cheira mal, as estruturas já estão quebradas, relacionamentos já estão desfacelados, casamentos destruídos. Mas quando Jesus chegou diante daquele cenário, diante daquele quadro, olha o que ele diz, e a palavra diz lá em João 11:41, tiraram pois a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, diz: Pai, graças te dou, porque o Senhor me ouviu. Pai, eu te agradeço. Pai, eu dou graças. Essa palavra ouvido, ela vem do grego akou, que significa prestar atenção. Senhor, eu dou graças ao Senhor porque o Senhor está atento ao meu clamor, porque o Senhor está prestando atenção naquilo que eu estou te pedindo, naquilo que eu estou colocando diante do Senhor. Queridos, todo contexto de morte, todo contexto de inatividade na sua vida, ele pode ser transformado pelo poder do nome de Jesus. Só nós precisamos ter uma mudança de postura e falar: Senhor, eu dou graças ao Senhor, porque o Senhor me ouve. Só que muitas vezes nós pensamos: Senhor, cadê o Senhor que não está me ouvindo? Cadê o Senhor que não está aqui? Um coração grato, você fala assim: eu dou graça porque sempre o Senhor me ouve. Ele sempre te ouve, Ele sempre age em teu favor. Pare de murmurar, meu irmão, e seja grato. Pare de murmurar e seja grato. Se na sua família está passando por dificuldade e você olha assim e fala: não tem jeito. Ontem, enquanto eu estava orando, o Espírito Santo me disse que aqui teria uma pessoa que olha para a sua família e fala assim: não tem como, não tem jeito, não vai acabar, vai tudo se perder. Mas o Espírito Santo diz para você: pare, mude a sua postura, não reclame, comece a declarar vida sobre esses ossos secos, comece a abençoar a sua casa, comece a agradecer por aquilo que você tem, comece a agradecer por aquilo que o Senhor fez por você. E você vai ver a história da sua casa mudar, você vai ver todas as coisas serem transformadas. Aleluia! A gratidão, ela me prontifica para o serviço do reino. Irmãos, a nossa geração, infelizmente, está cheia de muitas pessoas desinteressadas. Pessoas que estão hoje como obesos espirituais. O que é um obeso espiritual? É aquele que só quer angariar, só quer se alimentar, mas não está disposto a compartilhar isso com o próximo. Represas profissionais, irmãos, já viram uma represa? Ela só recebe água, não sai nada dela, ela só junta ali. Pessoas que vivem em busca do que podem receber, sem interesse de compartilhar. Nós precisamos entender que tudo que nós recebemos de Deus precisa ser usado para o serviço, precisa ser usado para atingir o nosso próximo. Quando eu vejo o texto falando sobre a cura da sogra de Pedro, a palavra diz que no mesmo instante ela passou a servi-los. Ela poderia ter sido curada, eu vou ficar aqui mais um pouco. Não, ela já levantou e foi servir.
Quando tudo que nós recebemos deve gerar em nós um coração grato para que nós sirvamos o nosso próximo. 1 Coríntios 10:31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos ao Senhor passa pelo próximo. Se Ele me curou, eu preciso ser agente de cura. Se Ele me prosperou financeiramente, eu preciso ser generoso e provocar justiça social onde eu estiver. Se Ele me deu dons e talentos, eu vou servir na minha comunidade, para que o reino dele seja estabelecido, seja expandido. Ah, mas dá trabalho demais. Ah, mas é muito difícil. E quem disse que seria fácil, irmãos? Quem disse que seria fácil? Infelizmente, a geração atual não quer nada. Quantas demandas que nós temos numa comunidade como a nossa, e tanta dificuldade de pessoas interessadas em servir, de pessoas interessadas em trabalhar. Irmãos, o texto bíblico nos mostra que aqueles que servem, ele tem o Senhor como a sua herança. Era assim com a tribo de Levi, os homens que cuidavam do templo, que serviam no templo. E muitas vezes, se nós olharmos com a visão materialista do mundo hoje, pode pensar assim: a tribo de Levi era uma derrotada mesmo, né? Não tinha terra, não tinha cidade, vivia de favor dos outros. Mas quando o Senhor olha para eles, fala assim: ei, a herança de vocês sou eu. Eu que vou dar a herança para vocês. Vocês não precisam se preocupar, vocês vão ter. Eu é que vou cuidar de vocês. Aquele que serve, a nossa geração, irmãos, infelizmente tem aberto mão disso e buscado tesouros na terra. O serviço para o reino é de igual importância a todos que fazem, independente do posicionamento. Infelizmente a nossa geração busca títulos e posições. Se nós estamos hoje aqui no culto, nós temos ali os diáconos, diaconisas. Eles estão servindo a comunidade da mesma forma que eu, da mesma forma que o ministério de louvor. A diferença é que eu estou servindo com a palavra, eles estão servindo com o serviço deles, com o cuidado deles. O irmão que está lá olhando os carros, ele está servindo também ao reino. O nível de importância é o mesmo. Talvez mude um pouco o nível de responsabilidade, mas todos estão a serviço do reino. Isso é tão importante, queridos. Quantos que estão servindo, muitas vezes sem serem notados, mas há um Deus que olha todas as coisas, há um Deus que vê todas as coisas. Entender que o serviço não é peso, o serviço é um privilégio. Nenhum trabalho no Senhor ele é vão. Como eu disse, são tantas demandas e poucos voluntários, muitos frios e sem interesse, mas nós não podemos ficar parados. Nós precisamos compartilhar. Nós precisamos receber e compartilhar com os irmãos. E eu já estou encerrando. Quando nós olhamos a história a hidrografia de Israel, e ela nos traz uma figura muito interessante. As águas do Rio Jordão, elas correm, desaguam no Mar da Galileia. E o Mar da Galileia recebe aquelas águas e distribui aquelas águas ao sul do território. Ele recebe e ele dá. Quando nós olhamos a situação do Mar da Galileia, ele tem vida em si. Ele é um mar que tem vida e gera vida, e ele tem vida ao seu redor. Aquela região é uma das regiões mais prósperas do território israelense. E aquelas águas que saem de lá, elas vão e desaguam mais ao sul, no Mar Morto. O Mar Morto, ele recebe e retém. Ele não compartilha. E o resultado, ele não tem vida, ele é insuportável, ele não serve para nada. Assim é a realidade de muitas pessoas que só querem receber, só querem as coisas para si, não querem compartilhar. Que nós possamos olhar essa situação e entender que uma vida de gratidão é uma vida de alguém que está pronto a servir. É uma vida de alguém que ama. Servir é um prazer e é fruto de uma vida de gratidão e amor. Eu só posso servir se eu amar. Eu só posso servir se eu olhar para o meu próximo e compartilhar com ele aquilo que eu tenho. E amados, há dois caminhos a seguir diante da vida: o caminho da adoração ou o caminho da murmuração, o caminho da gratidão ou da ingratidão, do contentamento ou do descontentamento.
Hoje nós somos desafiados a escolher o caminho que leva à terra prometida. Números 14 fala sobre a história dos espias, e ali estava Josué e Calebe. 10 daqueles homens murmuraram, 10 daqueles homens espraguejaram aquela situação. Apenas 2 olharam o copo meio cheio e falaram assim: tem jeito, Deus é conosco, nós vamos vencer. Todos aqueles outros não alcançaram a terra prometida, apenas os que tiveram gratidão em seu coração. Você quer experimentar mudanças em diversas áreas da sua vida, na sua casa, no seu ministério, nas suas finanças? Seja agradecido. Não foque no pouco que você tem. E quando eu falo isso, eu não falo só de questão financeira não, queridos. Em todas as áreas. Do que você é como pessoa, do que você desenvolve no ministério, do que você desenvolve num relacionamento. Não foque no pouco que você tem, mas dê graças e creia no que Deus pode fazer. Não olhe para o contexto de morte, que muitas vezes pode estar assolando a sua realidade, mas viva agradecendo, porque você serve a um Deus que traz vida. E não é qualquer vida, é uma vida em abundância, é uma vida em todas as suas áreas. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Não é fácil desenvolver uma vida de gratidão. Como eu compartilhei com os irmãos, tudo isso que nós comentamos aqui, o Espírito Santo já trabalhou no meu coração e na minha vida, e eu tenho buscado aprender isso cada dia mais. Não é simples, não é fácil, mas como eu compartilhei, o Espírito Santo, ele nos dá força. Ele nos ajuda, basta nós caminharmos, basta nós nos policiarmos a todo instante. Basta nós, quando pensarmos em reclamar de algo, quando pensarmos em falar mal de uma situação, abaixarmos nossa cabeça e falar: Senhor, me perdoa, me ajuda a ser grato, me ajuda a olhar o que tem de bom no meu casamento, me ajuda a olhar o que tem de bom na vida dos meus filhos, me ajuda a olhar o que tem de bom na igreja que eu estou congregando. Me ajuda a olhar o que tem de bom nesse país. Me ajuda a olhar o que tem de bom no meu trabalho. E queridos, eu tenho certeza que quando a nossa postura mudar, realidades serão transformadas ao nosso lado. Pai, nós te exaltamos e glorificamos ao Senhor. Deus, por essa palavra que nos confronta, por essa palavra que nos ensina, por essa palavra que nos instrui, ó Pai. Deus amado, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Quantas vezes somos murmuradores, ó Pai. Quantas vezes falamos mal de diversas situações ao nosso redor. Quantas vezes olhamos, ó Pai, como nós compartilhamos aqui, o copo meio vazio e olhamos mais para as nossas necessidades, para aquilo que nós não temos, do que para aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Quantas vezes nós duvidamos daquilo que o Senhor pode fazer. Deus, como aquela viúva que tinha apenas um pouco de azeite, mas aquele pouco foi suficiente para trazer o cuidado e a provisão na vida daquela mulher. Senhor, nos ensina a caminhar no descanso do Senhor, nos ensina a sermos gratos por aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão, mesmo que possa parecer pouco, ó Deus, mas que esse pouco, quando nós levantarmos aos céus e dermos graça, possa ser suficiente para que o Seu reino alimente multidões, para que o Seu reino possa ser expandido, para que o nome do Senhor seja engrandecido e exaltado, e para que a nossa vida, Pai, sirva para a Tua glória e para o louvor do Teu nome. É assim que nós queremos viver, Senhor, é assim que nós queremos caminhar. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, que sejamos homens e mulheres gratos ao Senhor. Deus, que não venhamos a perder a terra prometida por causa da murmuração, mas pelo contrário, que o nosso coração seja grato e nós possamos caminhar firmes, de forma constante, tendo o Senhor como nosso referencial, e possamos alcançar o propósito estabelecido pelo Senhor a cada um de nós. Usa-nos para a Tua glória, age nas nossas vidas e nos nossos corações, e seja conosco, Pai querido. Assim nós te pedimos, assim nós te louvamos, no nome de Jesus, amém.